em todas as esferas da vida, Spurgeon vai lembrar, o ministro do Evangelho deve ser impecável. Impecável. Ele é um exemplo público. As pessoas estão olhando para o ministro. As pessoas estão vendo o pastor, não apenas na igreja, mas fora da igreja. Qualquer palavra, qualquer ação, qualquer coisa que o ministro disser ou fizer é alvo de críticas públicas. As pessoas vão estar observando isso. Por isso, quando ele chama a atenção dos seus alunos, ao perguntar a eles se é fácil ser santo, vocês acham que é fácil ser santo? A ideia aqui é levar uma vida santa. É a prática da santidade. O que Spurgeon está questionando é se os alunos acham fácil levar uma vida santa, se é algo que tem sido fácil para eles. E ele então apresenta as duas perguntas agora há pouco mencionadas. Ele diz, santos que outras pessoas possam considerar como exemplo. Será que a nossa vida, de fato, é digna de ser imitada por outras pessoas? Na igreja e fora da igreja, inclusive? Ele diz, devemos ser maridos tais, que todos os maridos da igreja possam ser como os somos, sem risco. O primeiro olhar de Spurgeon nessa pergunta, essa pergunta retórica, inclusive, é quanto ao cuidado e ao convívio no próprio lar. Ele começa falando com o marido em relação à sua esposa. Como temos sido maridos? Será que na igreja outros irmãos casados podem, sem correr nenhum risco, imitar perfeitamente o nosso procedimento enquanto bons maridos? Será que a santidade em nossa vida é tal que ela é refletida no nosso convívio com nossa esposa? Cuidamos de nossas esposas como Cristo cuidou da igreja? Amamos, protegemos, respeitamos, zelamos o nosso leito com nossa esposa, como Cristo nos ensinou, como as Escrituras apontam? Temos conversado com as nossas esposas, temos aberto o coração para as nossas esposas, temos sido bons conselheiros para nossas esposas, de fato como as Escrituras nos apontam? Spurgeon pergunta isso aos seus pastores, aqueles que estudam com ele. Perceba que o ponto que Spurgeon quer chegar aqui, queridos irmãos, não é nada legalista. Trata-se exatamente o contrário disso. O que Spurgeon está sondando com os pastores é se eles têm buscado o espírito da santidade para, além do púlpito, viverem vidas santas no seu lar e fora dele. Ele continua então com a sua pergunta. Devemos ser os melhores pais, ele coloca aqui. Devemos ser os melhores pais. E aqui o próprio Spurgeon coloca uma palavra forte, lástima. Veja, alguns ministros que conheço estão longe disto, pois, com referência às suas famílias, guardam bem as vinhas alheias, porém não guardam bem as suas. O exemplo aqui são de homens que são negligentes com a sua casa. Homens que têm cuidado com as famílias da igreja e se preocupam com o casamento alheio, se preocupam com os filhos de outras famílias da igreja, e isso é bom em si mesmo, guardar, pastorear, cuidar, aconselhar, tratar outras famílias, mas nunca deixando de lado o seu próprio lar, a sua própria casa, a sua própria esposa, e aqui os seus próprios filhos. Por isso Spurgeon diz, é uma lástima, porque o que ele tem visto, ele relata, é que muitos pastores têm cuidado das outras famílias, mas não têm cuidado da sua própria casa. Ele então diz, trazendo exemplos bem claros, os filhos desses pastores são negligentes e não crescem como semente santa. É assim com os seus filhos? Pergunta Spurgeon. Essas duas observações finais de Spurgeon são importantes. A negligência dos filhos de pastores e filhos que não crescem como uma semente santa. Spurgeon está falando de
pastores que não pastoreiam a sua casa, que não pastoreiam sua esposa e que não pastoreiam seus filhos, que não dão a devida atenção e nem usam da devida autoridade em casa com os seus filhos para educá-los, ensiná-los a palavra de Deus, corrigi-los diante da própria Escritura Sagrada. Spurgeon está tratando de um defeito que não era apenas comum nos dias dele, mas é um defeito comum no nosso próprio tempo, onde a família pastoral muitas e muitas vezes é deixada de lado. Esse é um pecado que certamente muitos pastores, se não todos os pastores, cometem em maior ou menor grau. E aqui é necessário pensar nas palavras de Spurgeon, no que ele está ensinando neste ponto, que é o colocar-se debaixo da influência santa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da santidade. E é colocando-se diante do Espírito de Deus e clamando e rogando ao Espírito Santo de Deus que os pastores, que também são pais e são maridos, vão poder viver o Evangelho na sua esfera domiciliar. Vão cuidar e amar suas esposas, vão cuidar e zelar pelo crescimento dos seus filhos no Senhor, como espera-se de uma casa, de uma família pastoral. É verdade que nem sempre isso acontece. E Deus tem os seus próprios desígnios em muitas famílias. As Escrituras, por exemplo, apontam que de uma só barriga nasceu os irmãos Jacó e Esaú. Deus amou a Jacó e rejeitou Esaú. Nós temos aqui, na soberania de Deus, um homem que foi reprovado e outro que foi perdoado pela graça de Deus e se tornou um servo do Senhor. Nós temos um homem que foi salvo por um lado e um que se perdeu totalmente por outro lado. O texto não trata da negligência pessoal destes homens. Talvez até a questão da negligência, se pode ser vista, ela é vista em Jacó, que foi salvo, e não em Esaú, porque a ênfase ele é mostrar que Deus salva pela graça. Mas o que eu quero mostrar aos irmãos com esse exemplo é que nem todos de uma casa serão salvos. Não importa se essa é uma casa pastoral ou não. Nós não temos a crença, e nem Spurgeon tinha essa crença, de que todos os filhos dos crentes serão salvos ou estão salvos por serem filhos dos crentes. Os católicos romanos podem pensar assim, e muitos pedobatistas reformados podem até pensar assim, considerando seus filhos semente santa, ou seja, inegavelmente salvos. Mas o que Spurgeon chama a atenção com essa colocação não é para esse lado. O que ele chama a atenção aqui é para a responsabilidade pastoral e a busca que o pastor precisa ter de modo forte ao Espírito Santo de Deus em santidade, para que o próprio Espírito de Deus venha sobre esse homem e sobre esse homem repouse a santidade que lhe é necessária para viver e agir como se espera de um ministro do Evangelho. Queridos alunos, o ministério pastoral não é apenas a pregação. Como diz Martin Lloyd-Jones, a pregação é uma parte extremamente importante do ministério pastoral. E é o maior ofício de um homem, segundo Lloyd-Jones, é pregar o Evangelho de Cristo. Mas a pregação, com toda a sua importância, com toda a sua centralidade, não é o único ofício do pastor. O pastor precisa ser mais do que um pregador. Ele precisa, de fato, ser um pastor em outros sentidos, um conselheiro, um cuidador, um homem que ama, que protege, que se sacrifica, que cuida da sua própria casa, como diz o apóstolo Paulo nas suas recomendações nas cartas pastorais de como deve ser o bispo. Um pastor precisa ser um grande pregador, e um grande pregador é aquele que tem compromisso com as Escrituras, que prega com fidelidade o Evangelho. Mas, além disso, ele precisa cuidar, amar e viver uma vida santa. Spurgeon traz aqui 2 exemplos, quando ele está falando que o pregador, em todas as esferas da sua vida, deve ser irrepreensível.
E ele começa por dois pontos muito básicos. A vida no lar. O pregador com a sua esposa, o pastor com a sua esposa e o pastor com seus filhos. Mas perceba que para Spurgeon isto são apenas dois exemplos. Na verdade, ele está pensando em exercícios muito maiores de santidade no ministério pastoral. Não apenas no lar, mas para além da sua casa, o pastor deve ser um homem exemplar. É engraçado que ele cita, por exemplo, aqui George Whitefield. O George Whitefield, até mesmo no tratamento das suas vestimentas, o cuidado que George Whitefield tinha com o seu paletó quando ele ia pregar o evangelho, quando ele saía da sua casa para qualquer afazer, seja na igreja ou fora da igreja, o zelo que ele tinha em manter o terno limpo, cuidado, firme, era um zelo impecável. Veja, abre aspas. Não, diz Whitefield, isto não é ninharia. O ministro não deve ter mancha nem mesmo na sua roupa, se possível. Perceba que o cuidado e o zelo que Spurgeon está apresentando aqui, citando esse exemplo de George Whitefield, que mantinha o seu terno sempre impecavelmente limpo, gomado, pronto, sem nenhuma dobra, sem nenhuma ruga. E quando alguém foi tratar com Whitefield sobre isso, talvez alguém tenha dito a ele que ele estaria exagerando. A resposta de Whitefield foi: não. Isto não é coisa pequena, não é uma ninharia. Cuidar da roupa, da aparência, não é uma ninharia. O ministro não deve ter mancha, nem mesmo na sua roupa, se possível.